Lição de número 6. O terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Primeiro trimestre de 2022, jovens. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens CPAD, cujo tema do trimestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos estudando sobre os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Queremos informar os meus irmãos que as lições anteriores estão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, é muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou aqui pela primeira vez, acessou o nosso canal, é muito bem-vindo também. Meus irmãos, com a graça de Deus, chegamos à sexta lição. Estudaremos mais um dos sinais realizados por Jesus Cristo e relatado no Evangelho de João. Você sabia que este sinal trouxe um grande impacto para os judeus que na época viviam uma grande cegueira espiritual? Quero orientar ao professor que no decorrer da lição enfatize para seus alunos que o milagre de Betesda é uma das manifestações da misericórdia de Jesus para com um homem que, veja isso, há 38 anos sofria de uma enfermidade. Ao lermos o texto bíblico, podemos perceber que o tempo de espera, a solidão e o fato de ter que viver com outros doentes que foram curados pode ter ferido e deixado marcas na alma daquele homem paralítico. A palavra de Deus nos afirma em Provérbios capítulo 13, versículo 2, que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Não era só o corpo do paralítico que precisava de uma cura, mas graças a Deus, pois o Senhor Jesus tem poder e pode curar o corpo, a alma e o espírito. Muito bem, convido você a irmos agora para o cabeçalho da nossa lição, lição de número 6. Lição de número 6, o tema é o terceiro sinal, o paralítico de Betesda. Texto principal, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vamos agora para o resumo da nossa lição. A cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Muito bem, meus irmãos, vamos ao texto bíblico da nossa lição. O texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Nós vamos estudar nessa lição 3 pontos, cada ponto tem os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar de volta a Jerusalém, o ministério de Jesus, voltando a Jerusalém. No segundo ponto, nós vamos estudar uma longa espera. Aquele homem esperou 38 anos com uma doença. É o tema do nosso segundo ponto e os seus subtópicos. Nós vamos estudar no terceiro ponto, revelando-se a uma geração iníqua. Estudaremos nesse ponto o quadro espiritual dos judeus. Não saia daí, a aula está maravilhosa, fique conosco. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuarmos eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser o primeiro pedido que eu faço se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. Segundo pedido que eu faço, assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço caso você queira, ative o sininho de notificações, deixe um comentário seu, porque ele é muito importante para todos nós.
Agora sim, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto nós vamos estudar de volta a Jerusalém, no primeiro item, no centro do judaísmo. Veja, meus irmãos, que após a cura do filho do oficial do rei, Jesus permaneceu por algum tempo na Galileia. Nem João e nem os sinópticos escreveram sobre esse período que Jesus permaneceu na Galileia. Ao encerrar o relato do sinal descrito no fim do capítulo 4, o apóstolo diz que Jesus fez este segundo milagre, que é a cura do filho do oficial do rei, quando ia da Judéia para a Galileia. Se você ainda não assistiu à aula, nós temos um vídeo sobre esse tema. É só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela. Voltando, irmãos, veja que depois disso Jesus esteve entre os galileus por um tempo em Cafarnaum, onde passou a residir logo após ouvir que João Batista fora preso. Eu vou deixar essas referências aí na sua tela para você ler as referências posteriormente. Vale lembrar, meus irmãos, que em torno de 90% dos registros de João não estão presentes nos sinópticos. João traz a narrativa de mais um sinal realizado por Jesus, no contexto de mais uma das viagens de Jesus Cristo a Jerusalém. Tanto a primeira viagem após as bodas de Caná, relatado em João capítulo 2, quanto essa segunda viagem após o término de um ministério na Galileia, essas viagens foram feitas por ocasião de uma festa judaica. Dentre as opiniões mais recorrentes está a de que a festa mencionada aqui no capítulo 5, versículo 1, é a festa dos tabernáculos. Eu convido você agora a estudar o segundo item, o tanque de Betesda. Vamos estudar no segundo item esse tão importante assunto para entendermos a lição e aonde acontece o milagre, o tanque de Betesda. O lugar da ocorrência do terceiro sinal miraculoso selecionado por João para demonstrar a divindade de Jesus é o tanque de Betesda. É importante saber que este reservatório ou tanque ficava perto da Porta das Ovelhas, na zona norte de Jerusalém. Ao redor deste tanque existiam 5 alpendres, onde muitos doentes, bem como cegos e coxos, se juntavam aguardando que as águas consideradas milagrosas se agitassem. Segundo o texto de João capítulo 5, versículo 4, a agitação das águas era provocada por um anjo de Deus, sendo que o primeiro doente que entrasse na água ficaria milagrosamente curado. A interpretação desse verso, veja, meus irmãos, que é alvo de debate entre os biblistas, visto que nos manuscritos gregos mais antigos ele não aparece. Alguns intérpretes concluem que talvez esse verso seja uma nota explicativa adicionada posteriormente, mesmo que esta nota tenha sido produzida pelo próprio autor do quarto evangelho. Não é possível determinar se ela simplesmente descreve uma crença popular da época ou menciona um fato real, a condição de que um anjo realmente agitava as águas do tanque. Por esse motivo, algumas traduções bíblicas destacam de forma especial esse verso. Muito bem, meus irmãos, vamos para o segundo ponto, uma longa espera. Meus irmãos, não podemos afirmar que o paralítico estava há 38 anos esperando pelo milagre à beira do tanque. Esse era o tempo de sua enfermidade, nos diz o versículo 5. De qualquer sorte, o registro joanino faz-nos entender que não era pouco o tempo da sua espera, pois diz que Jesus o viu deitado e que Jesus sabia que estava neste estado um homem há muito tempo. Bem, pode ser que este muito tempo refira-se não apenas à enfermidade, mas também ao tempo de espera pelo milagre junto ao tanque de Betesda. Meus irmãos, isso é reforçado pela fala do próprio paralítico, quando disse a Jesus que não tinha alguém para colocá-lo no tanque. Veja o versículo 7. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Embora não saibamos ao certo quanto tempo levou a sua espera, certo é
que Jesus sabia, diz o versículo 6, porque ali estava alguém já conhecido do Senhor Jesus. Como Deus, Jesus contemplou a realidade íntima do paralítico e, por meio dele, buscou mais uma vez manifestar seu poder aos judeus. Foi justamente isso que mais tarde foi bem compreendido por João, o apóstolo, que registrou o fato não como mais um milagre apenas, mas também como um sinal da divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos conhece por inteiro, sabe tudo sobre nós, conhece nossos pensamentos, Ele conhece nossos sentimentos, nossas dúvidas, nossas frustrações. Apesar de nossos defeitos e debilidades, Ele interessa-se por nós e por nossas necessidades, quer sempre suprir. Ele, contudo, quer ouvir de nós o que realmente queremos. No caso em estudo, isso ficou evidenciado pela pergunta feita ao paralítico no versículo de número 6. Queres ficar curado? Meus irmãos, o teólogo Marian Pirman vê nessa pergunta alguns propósitos específicos de Cristo. Primeiro, a pergunta parece estranha porque após 38 anos de sofrimento e espera, nada mais natural do que pensar que era a única coisa que o homem desejava. A pergunta, no entanto, tinha várias razões para ser feita. Primeiro, para despertar a esperança. O coitado esperara tanto tempo e sofrera tantas decepções que a esperança mirrara dentro dele, assim como era mirrado o seu corpo. Era necessário, portanto, que Jesus despertasse nele novas esperanças, ajudando-o a ter fé necessária para receber a cura. E segundo, meus queridos irmãos, para despertar a fé, Cristo não era como certos milagreiros que operam suas maravilhas mediante um preço sem levar em conta a atitude ou condição moral da pessoa. Quando possível, Jesus exigia que a pessoa a ser curada tivesse fé. Meus irmãos, o propósito principal de Jesus em curar o corpo era transformar a alma. E terceiro, irmãos, vivendo a graça de Deus. E o texto informa que toda essa espera, toda essa persistência chegou ao conhecimento de Jesus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? João capítulo 5, versículo 6. E o paralítico responde ao mestre confessando a sua incapacidade. Ele tinha em si a vontade de ser curado, pois toda vez que a água era agitada, ele certamente com grande esforço rastejava procurando chegar ao tanque. Porém, isso não era suficiente. O enfermo respondeu ao Senhor: Senhor, não tenho ninguém, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. No versículo 7 está registrado. Aquela esperança e persistência em contar com a misericórdia divina já havia chamado a atenção do Mestre, e sendo Jesus a própria misericórdia encarnada e viva, o mestre, comovido com a situação daquele homem, declara a sua cura. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Diz-nos a palavra do Senhor. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Versículos 8 até o 9. De tanto ele insistir, de confiar na misericórdia de Deus, um dia a própria misericórdia viva, Jesus Cristo, veio e o encontrou. Meus irmãos, muito teriam desistido por muito menos, mas se há algo que mexe com o coração de Deus, é a persistência na fé da misericórdia divina. Muito bem, não saia daí, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, cujo tema do terceiro ponto é revelando-se a uma geração iníqua. Esse milagre desencadeou uma onda de perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado, veja isso, meus irmãos, despertou a ira dos judeus e levou a um desencadeamento de uma forte e implacável
implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo, diz o versículo 16. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto eles defendiam. Eram condutores cegos que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Jesus fala deles no Evangelho de Mateus, versículo 24 e o capítulo 23. Cheios de hipocrisia, de iniquidades, eles eram como sepulcros caiados. Justamente por isso se encheram de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres e atraía para si as multidões. Meus irmãos, apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e o desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse a sua divindade, a sua identidade como Filho de Deus, sendo igual ao Pai. Portanto, meus irmãos, a cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da divindade de Cristo como Filho de Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da aula de hoje. Não deixe de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e irmãos na sua igreja. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe hoje e sempre.